Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Luzes da Nova Era. Aproveite e já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e deixe suas dúvidas que nós podemos trazê-la no próximo episódio. Eu sou o Altanoir Oliveira. Eu sou a Valéria Flores. E juntos estamos aqui em mais um encontro, sempre abordando o tema transição planetária e os assuntos relacionados. E elevando o nosso conhecimento sempre sobre esse tema, estamos aqui com o nosso querido médium, dirigente espiritual, escritor do livro Transição Planetária e também nosso grande amigo, Gino Deledone. Seja bem-vindo, Gino. Olá, é um prazer mais uma vez estarmos aqui, trocando ideias, procurando trazer alguns conceitos, algumas orientações sobre a transição planetária, esse acontecimento tão dramático na história do planeta. Com certeza, sempre elevando o nosso nível de conhecimento. E, Gino, sabemos que num conjunto de ensinamentos que nos foram trazidos à humanidade, através de espíritos iluminados, formam, até hoje, a doutrina espírita, suas bases, seus valores morais. E sabemos também que os seres das trevas sempre estão fazendo de tudo para que esses ensinamentos não cheguem até as pessoas ou que caiam no esquecimento. Então, iniciando aqui o nosso bate-papo, eu sei que nós já abordamos esse tema em outro momento, em outro encontro, mas é uma questão muito importante. Nós vamos falar um pouco dos romances ditos espíritas. Que fique claro aqui que não estamos englobando todos os romances, Temos ótimos romances que realmente podemos classificar como espíritas. Mas, nos últimos tempos, houve uma quantidade enorme de lançamentos de livros ditos espíritas, que trazem realmente um romance adocicado, sempre quase com uma história muito parecida, retratando uma situação na Europa, na Idade Média, e depois trazendo isso para uma nova encarnação nos momentos atuais, e sempre acabando tudo num final feliz. Sabemos que a vida extrafísica não é assim, e que esses livros têm um objetivo, o objetivo de desvirtuar as pessoas dos reais propósitos do Espiritismo. Quais são esses propósitos dos seres das sombras, Gino? Os seres das sombras sempre tentaram impedir que a doutrina espírita viesse à luz do dia, desvendasse os mistérios do além-túmulo. Tentaram impedir que Kardec divulgasse os livros, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, mas não conseguiram. E depois veio Chico, esse expoente, essa criatura maravilhosa, que nos trouxe tantos ensinamentos. Também não conseguiram impedir. Com a passagem do Chico para o plano espiritual, as trevas resolveram, então, elas escreverem livros pseudo-espíritas. Nós tivemos um trabalho no Luz da Nova Era, justamente abordando esse assunto. São antigos franciscanos que se especializaram em escrever obras com um pequeno cunho espírita. Mas, na verdade, trata-se de romances novelescos, aquelas tramas muito bem urdidas, tramadas, mas que no fim tudo acaba bem. Bem aquele no estilo e foram felizes para sempre, bem ao gosto do leitor. Ocorre que essa literatura tem a finalidade de desviar os leitores da doutrina. Então muita gente diz, eu li o livro
escritora X ou do escritor Y. Eu sou espírita. Você leu um romance, você se tornou espírita. Você é espírita porque leu um romance. O que está por trás do trabalho das trevas? Entreter, transformar todo o ensinamento espírita em entretenimento. São romances bonitos, gostosos de ler, mas que no final não complementa, não traz realmente subsídios, elementos sobre a verdade da doutrina espírita. Gino, nós poderíamos então afirmar que nem todo livro que foi psicografado por um médium, ditado por um espírito, pode ser considerado um livro espírita? Se você chamar de livro espírita todo livro escrito por um espírito, tudo bem. Só que tem livros escritos por espíritos, mas não são literatura espírita. Faltam os fundamentos, faltam os princípios básicos. Compare um livro, um romance psicografado pelo Chico Xavier e os romances atuais. A diferença é chocante, é brutal, né? Porque, entremeando a narrativa, os espíritos iam dando explicações profundas, sérias, ou seja, passando os princípios da doutrina espírita dentro de uma literatura romanceada. Uma literatura espírita romanceada é uma coisa, um romance pseudo-espírita é outra, completamente diferente. Quando você termina de ler um desses romances muito bem escritos, que lindo, que história bonita, mas o que sobrou afinal? Que ensinamento foi passado? O que eu aprendi? Quanto eu cresci com a leitura desse livro? Os livros espíritas são para trazer a doutrina para a pessoa de uma forma suave, e aos poucos, né? Não simplesmente entreter. Literatura espírita não é entretenimento. Então, cabe ao leitor fazer essa reflexão. Quando ele faz a leitura, se dentro dessa literatura existem os princípios espíritas, as doutrinas. Exatamente. Kardec repetiu inúmeras vezes. Tudo que você lê, tudo que você ouve, é necessário ter bom senso e bom senso. Não é porque foi escrito por um espírito que necessariamente foi um espírito esclarecido, do bem, que trabalha para a luz que escreveu. Simplesmente é um espírito. E o fato de ser espírito não significa que seja espiritualmente evoluído, energeticamente evoluído, ou que saiba. É possível que o espírito saiba muito menos do que alguém que esteja encarnado. O fato de desencarnar não dá sabedoria a ninguém. Não é? Sem dúvida. Gino, sabemos também que esse é um processo que ele vai sendo lentamente sendo feito pelos seres das sombras, envolvendo, né, alguns médiuns, né, que não são assim tão esclarecidos. Bem intencionados, né? Sim, bem intencionados, com certeza. Por um efeito que a gente ouve muito falar, que se chama fascinação, né? E vai envolvendo esse médium, envolvendo até que possa ser colocado para esse médium, né, os seus objetivos, né, os objetivos dos seres das sombras, que eles possam trazer, né, os seus objetivos aos poucos, né, desviar. Exatamente. Tá? Então, aos poucos eles vão trazendo essas mensagens subliminares, né, nos seus textos, nos seus livros, e vão desvirtuando, né, a doutrina, né? Então, como é que acontece esse fenômeno da fascinação? Primeiro eu preciso esclarecer que esses romances todos vendem, né? Vendem, Sim. Dão lucro, né, para as editoras. E a ideia central dos Seres das Trevas é que os livros escritos por Chico Xavier, outros espíritos de gabarito, fiquem mofando nas estantes, né?
sejam esquecidos. A ideia central é esquecer os livros doutrinários e inundar os leitores de literatura pseudo-espírita. O processo da fascinação, na verdade, os espíritos, eles trabalham com as falhas de caráter, conforme nós já dissemos, as nossas fraquezas, né? Então, trabalham, por exemplo, com a vaidade, com aquela ideia, eu sou um médium, psicógrafo, escrevo, um espírito de luz escreve por meu intermédio, dá aquele status, a pessoa se sente importante, não é? E trabalha-se justamente essa ideia, né? A ideia de que a pessoa é um médium com muitas capacidades, com muito potencial, e vai se deixando envolver pelas ideias, não é? A fascinação é um processo muito delicado, porque ele é lento, ele é gradual, mas ele vai se insinuando cada vez mais, até muitas vezes a chegar aos extremos, da pessoa dizer, quando já está bem comprometida, as coisas mais absurdas e achando que vem de um espírito evoluído, que é uma revolução na literatura, e etc, etc. Não percebe o ridículo, que é essa ideia, expor o médium a ridículo. Para que ele fique desacreditado, evidentemente, não? Porque de certa forma essas histórias ditas água com açúcar, elas acabam distorcendo a visão dessa realidade extrafísica. Elas apagam, elas tiram o foco. O problema todo é tirar do foco realmente espírita, né? Porque qual é a missão do espiritismo? Você evoluir, você crescer com os ensinamentos da doutrina, você se tornar uma outra pessoa, com uma visão mais ampla da caridade, do amor, da vida além túmulo, e não ler romances, né? O que te acrescenta um romance bem escrito? Como literatura, ótimo, mas para por aí, não? Sim, falta toda a base, né? A base da doutrina, os ensinamentos que ficam realmente à margem, que é um dos objetivos principais das literaturas espíritas, né? Que são trazidas à vida dos encarnados, e aí perde-se exatamente o objetivo principal, não? Sim, porque o romance espírita, realmente espírita, mostra situações que os espíritos vivenciam, que são, na verdade, exemplos que servem para nós que estamos encarnados. São lições de vida. E, ao lado dessas lições de vida, mostrando a lei de causa e efeito, a lei do retorno, não é? E, o processo reencarnacionista, a lei da evolução, todos os princípios básicos, o tripé da doutrina, vão sendo enxertados nessa literatura. É muito diferente de um romance que é simplesmente um romance. Gino, explica uma coisa. Quando os seres das sombras, eles se utilizam de uma estratégia, que é inserir nas obras mediúnicas somente as bases inquestionáveis da doutrina, qual é exatamente o objetivo disso? Eles não podem negar aquilo que é inegável. Já caiu no domínio público, né? A ideia da reencarnação, da evolução, da lei do retorno. Isso tudo as múltiplas vidas, né? As vidas passadas, a consequência das vidas passadas na encarnação atual. Isso tudo já tivemos, inclusive, filmes a respeito do assunto. Então já não é mais um mistério para a humanidade. Então eles não podem negar essas evidências. A ideia é desviar do prumo a doutrina, os conceitos doutrinários, né? Incluindo a ideia de que o livre-arbítrio, você pode fazer, você tem o direito, vão enxertando ideias que vão desviando dos reais princípios da doutrina.
E, Gino, e como que a gente pode alertar as pessoas, de um modo geral, para que elas tenham, então, a Valéria já colocou, um filtro maior sobre este tema? Quando elas pegam uma leitura e para que elas percebam, tem ali uma energia, não tem também? Sim, sim. Uma escritora famosa escrevia romances belíssimos. Um dia eu comecei a ler um livro, falei, o espírito não está mais aqui. Um romance muito bem escrito, inegavelmente sucesso de bilheteria, né, de best-seller, mas o espírito não está mais aqui. Eu senti, faltou exatamente o que você disse. Uhum. Não tinha mais aquela energia, aquela força com que você mergulhava na leitura e parava para meditar na profundidade do que estava sendo escrito. Não simplesmente ler como entretenimento, não? Sim. E o médium percebe? Não percebe essa... Esse é o problema. Nós mencionamos a fascinação, não é? Uhum. Ele começa a ser fascinado. Ele vai ser o último a perceber. Aliás, quando a pessoa está, o médium está realmente fascinado, por mais que as pessoas tentem mostrar a ele as evidências de que algo está errado, ele não admite, não? Acha que as pessoas estão com inveja, que as pessoas não entenderam a profundidade do que foi escrito. Não? A culpa não é do médium que escreveu, mas do leitor que não soube apreciar a importância do que foi escrito. Certo, da obra, né? Sim. E essa é apenas um dos grandes motivos da derrocada de muitos médiuns, né? Sabemos, inclusive, que no plano espiritual temos até hospital que se encarrega de médiuns que não foram bem-sucedidos, né? Como que acontece esse processo, Gino? O médium, ele fracassa, ele tem uma nova oportunidade? Veja bem, por que o médium fracassa? Os ensinamentos espíritas falam, a primeira coisa que você tem que ter, a virtude que você tem que ter é humildade. Humildade. Saber que você é um canal, apenas um canal. Claro, é um médium, tem um potencial, veio com um dom especial, com uma capacidade para captar as mensagens do plano maior, né? Mas a humildade para aceitar que somos falíveis, podemos cair em erros. E são as fraquezas de caráter, né, que geralmente derrubam um médium. Não só um médium psicólogo, mas qualquer tipo de mediunidade, qualquer tipo de médium, né, que tem uma diversidade imensa de dons mediúnicos. Mas normalmente são três caminhos: ambição, vaidade e o sexo. Principalmente o sexo, que é uma arma poderosa para derrubar médium. E falta de humildade, né? Se achar que é muito especial, que tem uma capacidade maravilhosa. Isso tudo vai minando a capacidade do médium de filtrar aquilo que deve ou não deve ser dito, aquilo que deve ou não deve ser feito. Nesse sentido, então, é onde ocorre a invasão dos espíritos Sim. infelizes que... Ela é sutil, ela não começa assim, a pessoa acorda, já os espíritos fizeram o processo da obsessão. Uhum. Ela vem lenta, sutil, sorrateira, vai envolvendo. Quando o médium se dá conta, muitas vezes já é meio tarde, né? Já se comprometeu. E sua missão mediúnica, seja ela qual for, está comprometida, né? Sem dúvida. Gino, eu acho que hoje nós ampliamos, né, absurdamente a nossa capacidade, o nosso conhecimento sobre como você deve
ter os seus critérios, né, seus alertas sobre o material que você vai ler, né, o material que você vai consumir. É muito importante. Essa questão da energia que o Gino comentou, que eu também já percebi várias vezes, né, lendo materiais. Leiam livros de Chico Xavier e percebam, né, a energia que tem nesses livros, e vocês vão poder traçar um paralelo com outros livros. É super importante, gente. Valeu. Eu acho que por hoje nós temos... A mensagem que eu deixo é: leia Kardec. Não se esqueça das obras do Chico. Esse é o norte. A ideia das trevas é que os livros psicografados por Chico Xavier e outros médiuns idôneos sejam esquecidos. E fique tudo meio e viveram felizes para sempre em romances gostosos de ler, novelescos, romanceados e extremamente ingênuos. Pensem nisso. Com certeza. Então, por hoje ficamos por aqui. Obrigado, Valéria. Muito obrigado, Gino. Eu que agradeço mais essa oportunidade de conversarmos um pouco hoje a respeito da literatura espírita, essa preciosidade, essa joia rara. Que maravilha. E se quiserem ampliar o seu conhecimento, por favor, o livro Transição Planetária, os bastidores da batalha espiritual, está à venda. Você pode ter acesso. Muitíssimo obrigado. Até um próximo encontro.